A paz do Senhor a todos vocês, que hoje, esse domingo abençoado, né? Fresquinho, tem muita gente que tá reclamando, mas tá um tempo bonzinho. Pior tá lá fora, né? Na Alemanha, em outros lugares. E nós temos um frio até comedido, graças a Deus. Mas é bom também, porque tudo que Deus nos dá, nós temos que agradecer. Assim como Deus dá o calor, Ele dá o frio. O frio, nós precisamos do verão, precisamos do outono, precisamos do inverno, precisamos da primavera, desse ciclo que Deus nos deu. Hoje, nós vamos conversar rápido e eu vou pedir para vocês que sempre deixem um joinha e escute pelo menos 2 minutos, para que os meus vídeos possam ir a mais pessoas, para que eu possa, o meu canal crescer, né? Porque é muito complicado você estar dentro de casa, doente, né? Ontem, inclusive, eu fui parar no UPA, estava com começo de AVC, mas graças a Deus eu corri antes. E deu tudo certo, graças a Deus, fiz tomografia, já estou tomando os remédios. Não foi pior, poderia ter sido, mas graças a Deus não foi. Então, vamos falar do milagre do Êxodo. Eu creio que quem escreveu esse salmo, que é o Salmo 114, porque eu ia falar, mas quando eu vim falar de outras coisas, eu ia falar sobre outras coisas, mas quando eu vim aquilo falou assim para mim, Salmo 114. E há muito tempo que eu li a Bíblia e eu nem me lembrava do Salmo 114, porque são salmos que a gente geralmente quase não lê, são coisas que a gente não absorve muito ao tempo da nossa vida, né? Então, está escrito assim, o milagre do Êxodo. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, de um povo bárbaro, né, que foi o Egito, que era um povo muito ruim para o povo de Israel, Jacó, né? Então, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, de um povo bárbaro, quer dizer, Jacó, ele é o povo dele, né? E Israel é Jacó, que estava preso no Egito. Foi quando todo Israel saiu. Judá tornou-se o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar o viu e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que tiveste tu, ó mar, que fugiste. E tu, Jordão, que voltaste para trás. Montes que saltaste como cordeiros e outeiros como cordeiros. Treme a terra na presença do Senhor, na presença de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o rochedo em fonte de água. Bom, quando esse cântico, né, porque todo mundo pensa que Salmos é só uma oração. Ele não é uma oração, isso é um cântico. Então foi um cântico de alegria que Israel fez, né? Nós não sabemos, aqui não está escrito quem é o autor, mas foi na época que Israel saiu do Egito e eles cantavam, porque os israelitas, eles cantam e dançam para Deus de forma diferente da gente, totalmente diferente. Eles, quando cantam e dançam, eles dançam para Deus. Nós
nós, hoje, né, os cristãos, os evangélicos, dançam para que o povo veja. E naquela época era tempo de celebração, que vamos dizer que seja uma ação de graças, aonde ali eles comiam, eles bebiam, dançavam, cantavam salmos, né? E ali eles expressavam o cântico deles. Então, ali ele está, o mar viu e fugiu. Por quê? Porque quando Israel saiu do Egito, Deus estava com eles como uma nuvem de dia, uma coluna de fogo durante a noite. Então estava ali Deus protegendo Israel, Deus protegendo Israel. Então, quando o mar viu e fugiu, e o Jordão voltou atrás, é porque eles viram a grandeza do Deus que os formou. Então, eles respeitaram. Porque Deus é Deus. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus estava no barco, dormindo calmamente, tranquilo? Jesus era muito tranquilo. Jesus é uma bênção mesmo, né? E o barco começou a balançar, o vento, a água entrar por cima do barco. Jesus não sentia nada disso, está lá Jesus dormindo, tranquilo. E os apóstolos que estavam com ele, eles tremeram de medo, porque eles falaram, vamos morrer aqui. Foram lá, mestre, não se importa que morramos. Aí Jesus falou, homens de pouca fé, vento, mar. Então tudo parou e voltou à bonança. Por quê? Porque Deus criou o vento, Deus criou o mar, Deus criou as águas. Então até os montes. Porque tem uma palavra que Jesus também diz, que se você tiver a fé de o tamanho de uma semente de mostarda, você vai dizer, monte, saia daqui e vá para ali. Quer dizer, isso é uma metáfora. Claro que o monte não vai sair, mas ele quer dizer que se seu caminho estiver sendo barrado por alguma coisa, sobre a palavra de Jesus, sobre a palavra de Deus, isso vai sair da sua frente e você vai ser abençoado, porque Deus comanda tudo. Deus comanda o vento, Deus comanda a natureza toda. Nada é feito sem Deus. Deus é o Senhor do universo, Deus é soberano sobre tudo. E nós muitas vezes esquecemos, porque no grande dia, quando Deus se levantar do seu trono para nos julgar, fala-se lá em Apocalipse que o céu e a terra vão procurar se esconder, mas não vão ter como se esconder, porque a grandeza de Deus é muito grande. Deus, ele é maior que tudo. Então, sem Deus nada podemos fazer, né? Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, Deus de Israel, e o qual converteu o rochedo em lagos e o rochedo em fonte de água. Vocês também se lembram da passagem em que o povo estava reclamando com Moisés, que estavam necessitados de água, que estavam necessitados de comida, porque que Moisés os levou até lá para que eles, morressem ali de sede, que eles ali, se não tinha cova bastante,
se não existia cova bastante e no Egito para que eles ali morressem. Então, a gente chega a ver como é que o povo, ele era um povo ingrato, porque até o maná, eles reclamaram do maná. Gente, o pão de Deus estava vindo do céu, um pão super especial, e eles ali reclamaram do maná, porque comiam aquele pão todos os dias. Ora, eu tenho certeza que hoje muitos de nós quer ter um pão para comer, assim como, se nós formos ver, né, na África, na Uganda, no Nordeste, em outros lugares também, ali Deus também, ele está com todos eles, e mesmo assim o povo está reclamando sobre tudo. Eu estou procurando aqui, mas não estou achando, porque a palavra não seria essa. Mas Deus me deu essa palavra. Para quê? Para dizer que Ele é Deus. Para dizer a vocês que Ele levanta quem está doente. Se Ele tiver que levar, Ele vai ter que levar, e um dia nós todos vamos. Não importa se nós vamos antes ou se vamos depois, mas nós iremos. E quando nós formos, nós vamos tentar estar junto com Deus. Para quê? Para que Deus possa nos preparar, que Deus possa fazer tudo aquilo que nós necessitamos, que nós precisamos. E muitas vezes, né, nós reclamamos, nós dissemos, maldizemos, mal falamos e sempre estamos reclamando com Deus porque você tem ovo, mas você queria ter carne. Mas Deus te deu o poder de ter um ovo para comer com feijão, arroz, um macarrão, um angu, o que tiver, você tem o ovo. Você que tem carne queria ter mais, e tem tanta gente que queria ter um ovo para comer e não tem, né? E não tem. E vocês veem que o povo, ele foi um povo extremamente ingrato todo o tempo. Ele foi um povo que, mesmo vendo que Deus, ele abriu o mar, né? Então tá aqui, agora eu achei sobre o maná e o sábado que Deus diz, né? Então Deus coloca todos aqueles alimentos. Então o povo, em Êxodo 17, diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu dos desertos de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em
Horebe, então tu ferirás a rocha, e dali sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vocês verem uma coisa interessante aqui, que Moisés ele não entra, nem ele nem Arão entram na terra prometida, nem Midian. Por quê? Porque ele feriu a rocha. Mas ele feriu a rocha com ódio. Mas se nós percebermos aqui, Deus, né, o Pai Todo-Poderoso, ele diz: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha. Então Deus estava em cima da rocha, esperando que Moisés dissesse: olha, vocês reclamam por água, mas nós temos um Deus supremo que está aqui e nos trará água. Então ele bateria na rocha, bateria. Ele não findaria, ele foi com fúria, ele foi com raiva, e Deus estava ali em cima da rocha. Então, nesse ponto, né? Nesse ponto, eles erraram, né? Moisés errou. Mas eu digo que Moisés foi um dos maiores profetas que Deus colocou, né, antes de Jesus. E Moisés ele já não aguentava aquele povo murmurador, que é o que acontece até hoje. Vocês só vivem murmurando, vivem querendo coisas que Deus não está na hora de te dar. Vocês querem fazer pacto com Deus, que não está na hora de Deus fazer pacto com vocês. Deus, ele tem um poder maravilhoso, grande, santo, poderoso. Deus, ele é Deus em todos os lugares. Ele nunca vai deixar de ser Deus. Ele nunca vai deixar de ser o Senhor de todo o céu, de toda a terra. Então, quando diz o milagre do Êxodo, quer dizer que a presença de Deus junto com Israel, junto com o povo escolhido, estava Deus. Então as águas, quando viu a grandeza de Deus, retrocedeu. Mas para que o povo visse que era Deus, Moisés pegou o cajado e colocou ali sobre as águas. Para quê? Para que Deus tivesse a honra e a glória, para não dizer assim: aconteceu por acontecer. Não. O mar, quando viu, o mar de junco, porque junco em hebraico é red, R-E-D. Mas, quando foi traduzido, colocaram red, que é vermelho. Então, trocaram, porque as palavras eram meia parecida, mas foi o mar de junco, tá? Procurem ler mais, procurar mais, para vocês poderem saber mais, porque a Bíblia foi traduzida muitas vezes e não se achava palavra no hebraico para colocar na palavra. Então, a palavra ela foi trocada. Algumas palavras da Bíblia, elas são trocadas. Então, o eterno Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, ele fez a terra tremer, ele fez o mar sair, ele fez o rio, os montes todos tremeram quando viram Deus. Por quê? Porque Deus sempre ficou lá em cima. Mas nessa época, Deus já tinha feito
um acordo com Moisés e Deus já estava com o povo. O povo não conseguia ver Deus, mas Deus estava ali, tanto que o mar presenciou e sabia que Deus estava. Assim como os montes, assim como o Rio Jordão, todos eles sentiram a presença de Deus aqui embaixo, não lá em cima, como eles sempre glorificaram e estiveram em seus lugares. Naquele dia, as águas se estremeceram, se abriram. Por quê? Porque Deus queria passar e Deus estava à frente de Israel. Então, nós temos que aprender o seguinte nisso tudo. Deus, Ele é Deus. Quando você coloca Deus na frente da sua vida, você coloca a sua vida para Deus. Você coloca a sua vida em Deus, você descansa em Deus e tudo Deus fará. Se você precisa de algo extraordinário que você acha que você não tem força para conseguir, peça a Deus e confie na palavra dele, porque ele fará. Mas existe uma palavrinha que quando Moisés morre, né? Que Moisés ele se vai e Josué pega essa incumbência, né? Que era de Moisés, ele pega para ele. Então, nesse dia, Josué ora ao Senhor e fala. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, existe uma coisa que Deus colocou para nós todos, que é, quando você deseja muito uma coisa, você tem que colocar a planta dos teus pés no chão, aonde você quer, para que o Senhor, e ore ao Senhor, para que Ele te abençoe no teu sonho. Se você quer ter uma casa, se você quer ter um terreno, se você quer ter várias coisas, né? No meu caso, eu não quero ter uma casa porque eu não tenho filhos, não tenho marido, então não tenho ninguém para deixar. Então, não é meu intento ter uma casa, um terreno, um lar. Mas quem tem filhos, quem tem netos, quem tem tudo isso, quer deixar a herança para o filho. E desde o deserto e do Líbano até o grande rio e o rio Eufrate, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Quando Deus fala esforça-te, Ele não quer dizer que você vai ficar sentado esperando Deus te dar alguma coisa. Você tem que procurar, você tem que estudar, você tem que ter uma boa palavra, saber conversar com as pessoas, porque nem
todos os lugares aceitam certas composturas de pessoas. Então você não pode entrar. Essa porta não é aberta para você. Por quê? Porque te falta educação, te falta o glamour, te falta alguma coisa. Então, quando Deus diz, esforça-te, tem bom ânimo, você tem que se esforçar para quê? Estudar, trabalhar e pedir a Deus sabedoria, não gastar o seu dinheiro com besteiras, com bebedice, com farras, com nada disso, porque isso Deus não se apraz. E o seu dinheiro, ele não rende quando você gasta com bebidas. Seu dinheiro não rende. Não é porque na Bíblia está escrito que Jesus bebia. Gente, Jesus, ele bebia vinho, mas era um vinho que não era vinho. Eram uns odres feitos de pedra, tá? Feitos de pedra, para ali colocarem água. Você tinha na mesa esse odre cheio de água, tinha um odre pequeno de vinho e tinha a caneca. Então, todas as vezes que você ia beber água, você jogava um pouco daquele vinho na água. Por quê? Porque o vinho, ele matava qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de doenças. Por isso, Jesus bebia vinho. Ah, beberrão porque bebe vinho. Não, era assim que era feito. Então, todas as pessoas, mas Jesus bebia, eu vou beber também? Não, eu também um dia falei isso. Aí um dia eu cheguei em casa, fui tomar o que eu gostava muito de martini, fui tomar o meu martini para fazer a janta, sabe o que aconteceu? Com um dedinho, um gole mínimo de martini. Eu fiquei bêbada, desliguei o fogo, deitei e ali eu dormi como se eu estivesse num coma alcoólico. Um dedo. E eu já era evangélica e falava, se Jesus bebe, eu posso beber também. Mas eu era ignorante na palavra, eu não conhecia. Até que Deus disse assim para mim, tá. Então, você está dizendo que eu bebia, então você vai beber? Tá bom. Então, quando eu acordei desse coma, quando eu sinto cheiro de cerveja, eu vomito. Qualquer cheiro de bebida acabou para mim. Nunca mais eu pude tomar um martini que eu gostava, um vinho que eu gostava, que não era seco, era o suave também, não tomei. Então, o vinho que Jesus bebia, ele não era um vinho fermentado. Então, ele não continha álcool. Ele era um suco forte. Quando você compra um vinho integral, que é um vinho realmente tirado, você vai ver que o sabor dele é parecido com o sabor do vinho suave. Olha só, o suco de uva integral, ele é parecido com o suco de uva suave. Então, Jesus, ele não bebia. Então, quando você joga teu dinheiro na bebida, no cigarro, você está queimando dinheiro, jogando dinheiro fora e você acaba não tendo os seus objetivos. Qual é o objetivo que a gente tem na vida? Ter uma casa. Eu tinha uma casa. Depois que meus filhos faleceram, eu tinha uma casa no Rio, eu vendi. E há pouco tempo também vendi um terreno que eu ia construir uma casa, mas achei que para que eu vou construir uma casa? Então, eu vendi o terreno, né? Então, graças a Deus, porque quando você pega, investe seu dinheiro em terrenos, em uma casa, e depois você compra outra casa, que você vai comprando, você vai alugando, você tem um dinheiro. Mas eu já com 56 anos, já não queria mais saber de construir nada,
de fazer nada, porque eu não tenho para quem deixar. Mas eu não gasto meu dinheiro com bebida, eu não gasto meu dinheiro com coisas que amanhã ou depois vão me faltar. Então eu prefiro não fazer esse tipo de gasto. Primeiro, porque eu sigo a palavra do Senhor. Segundo, não me convém. Terceiro, que eu posso fazer outras coisas melhores com o meu dinheiro do que beber, fumar e outras coisas mais que não vêm, né? Assim, então quando Deus fala para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. O que é muito bom ânimo? É que você tem que acordar todos os dias, agradecer a Deus por ter acordado. Porque você pode não acordar, você pode estar morto. Então, quando você abre os olhos e respira e vê que amanheceu, Deus te deu mais um milagre, mais um dia de vida. Isso é para você estar feliz. Então, quando ele fala, tem bom ânimo, é para que você não seja uma pessoa ranzinza, com a cara fechada o tempo todo. Deus te quer feliz, alegre, sorrindo para todo mundo. Deus não te quer com a cara fechada, porque quando você chega no seu trabalho, que você conversa com todo mundo, que você se dá com todo mundo, o seu trabalho não fica pesado, fica um fardo leve de se levar, porque os teus próprios amigos te ajudam. E você acaba crescendo. Muitas vezes você chega ali, começa com, vamos dizer, fazendo xerox, né? Mas aí você quer aprender outra coisa. Você vai na hora do almoço, pega uma amizade com os colegas de trabalho e fala, poxa, eu queria aprender isso, isso e isso, tal. Tem colegas que é ruim, mas tem outros que vai dizer, pô, cara, eu te ensino. Ó, você vai por esse lado, faz assim, faz assado. E quando você vê, você está crescendo dentro da empresa, ou se não tiver lugar nessa empresa, você vai colocar currículos em outro lugar e você vai ter um serviço melhor. É assim que é a vida. Você não pode se acomodar só naquilo, porque se você se acomodar, você não vai sair nunca do lugar, porque não é isso que Deus quer para você. Olha o que ele diz, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Quais são as leis? Vocês sabem. Que eu já falei várias vezes qual é a lei de Deus. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente